Desafinados. Reflexões em outro tom. Seres planetários, está no ar o podcast Desafinados. Reflexões em outro tom. Um programa que, além de ouvir nos principais tocadores, você deve seguir nas redes sociais como @desafinadospod. Aliás, fica aqui o nosso pedido aos ouvintes fiéis. Se você curte o programa, compartilhe nas suas redes sociais. Assim, você nos ajuda a continuar esse projeto e essas conversas tão necessárias para nós que acreditamos que existem alternativas para um mundo em transformação. Não deixe de nos marcar nessas publicações, ok? Nessa missão estão comigo Márcia Fraguas. Olá. E Ivan Silva. Oi. Eu sou Nancy Silva e o tema de hoje é ancestralidade. Tempos interessantes. Talvez esta seja a expressão possível para dar início a uma conversa sobre nós e este território que há pouco mais de 5 séculos atende pelo nome de Brasil. Inspiração de madeira vermelha, que aqui existia em abundância. Além da vegetação e fauna também abundantes, um dado é essencial. Cerca de 3 milhões de habitantes, de aproximadamente 1.000 povos diferentes estavam aqui. Destes, 2 milhões ocupavam a costa litorânea e 1 milhão o interior do território, segundo dados da FUNAI. Este pode ser um possível ponto de partida para uma jornada que em 2020 tornou-se bastante árdua. Entender como, ao nascer neste território, nos tornamos brasileiros, categoria profissional, em vez de brasilianos, os filhos naturais de uma terra. Esta afirmação, por sua vez, é uma provocação. Entre brasileiros e brasilianos, quantos de nós se consideram ameríndios? Quantos se consideram latino-americanos? Sim, este tipo de americano que precisa carregar a palavra latino em todos os livros de história que não nos contam o que era a vida antes dessa terra ser o que nos ensinaram dela. Depois desse longo fio de uma meada difícil de desenrolar, será que conseguimos falar sobre ancestralidade? A nossa conversa hoje é o início de um aprendizado necessário para a nossa sobrevivência no planeta. Kunumi, quem é você? O que você faz? Do que vive? Como você se alimenta? Eu sou Kunumi MC, eu sou cantor de rap e também sou escritor de literatura nativa. Quando comecei a estudar, aos 6 anos de idade, aqui na aldeia Crucutu, comecei a ler, a escrever, mas sempre meu pai e minha mãe me levavam para casa de reza, se chama Opur. A gente toda noite vai para lá para rezar, cantar, contemplar Nhanderu, que é o nosso Deus. Kunumi, fala um pouco da tua caminhada aí pra gente, de algumas coisas que você acha importante. Aqui a gente tem uma cultura e quando comecei a ler e escrever, decidi escrever aquilo que o Chamun, que é o curandeiro da aldeia, contava histórias. Decidi escrever no livro, no notebook, né? E aí mostrei para o meu pai e ele ficou muito feliz. Aí decidi criar minhas próprias histórias, que era uma ficção minha, só que não é uma ficção inventada à toa, né? Uma ficção inventada aquilo que eu acreditava também, né? É uma história indígena. Mostrei para o meu pai disse: de onde que você copiou? Eu falei que foi eu que escrevi. Ele não acreditou e ele pediu para eu escrever de novo. Aí eu inventei outra história e mostrei para ele. Ele falou que eu tinha um dom para ser um escritor. E aí fiquei muito feliz. E aí fui continuando escrevendo e aos 6 anos de idade foi ali que eu já comecei a fazer meu primeiro curta-metragem, sem falar nada, só atuando mesmo. E aí fiquei muito feliz de estar de frente para as câmeras fazendo as gravações. E meu pai sempre me levava para fazer palestra junto com ele. Só que não falava muito tempo, né? Porque não sabia falar direito. Sempre me botava para cantar músicas indígenas, Guarani. E fui crescendo assim, né? Junto com ele. E em 2014, onde ia acontecer a Copa do Mundo aqui no Brasil,
o pessoal da FIFA entraram em contato aqui com a aldeia e chamaram 3 pessoas para participar na Copa do Mundo. E aí meu pai me indicou para a liderança que eu poderia fazer parte também, né? E aí faltava mais 2 pessoas. E aí a liderança escolheu mais 2 pessoas para participar. E a gente foi lá fazer um ensaio, e voltamos para casa, só que nem sabia o que era nem a Copa do Mundo, né? Não sabia nem noção o que era. Estava com 13 anos de idade. Voltando aqui para casa, liderança daqui que se chama Fábio, ele teve a ideia de algum de nós soltar uma faixa escrita demarcação já, que ele tinha uma faixa, né? Aí ele mostrou pra gente, só que ele pediu pra gente não falar nada com ninguém, né, sobre esse protesto que a gente ia fazer. A gente, no dia em que ia acontecer a Copa do Mundo, ao vivo, ele nos deu a faixa para 3 pessoas, que estava eu, mais um menino e outra menina. E aí a gente escondeu no short, a gente foi, só que não mostramos para ninguém essa faixa vermelha escrito demarcação já. E foi ali que o outro menino que era para fazer esse protesto não fez. E a outra menina também não fez esse protesto para soltar a faixa. E aí eu estava no último. E aí era para representar o povo indígena e estava ao lado de um menino branco e uma menina negra. E a gente foi no meio do campo, estavam os jogadores do Brasil e da Croácia. E aí soltamos a pomba branca para representar a paz. E quase saindo do campo eu estava com medo em fazer aquele protesto, mas logo peguei a faixa escrita demarcação e aí mostrei para todo mundo e logo o pessoal que estava me assistindo ao vivo ali me aplaudiram e os jogadores também, né? Meu coração ficou acelerando muito, né? Tava com medo, né, dos outros me vaiarem, mas estava gritando. Ficaram muito felizes, né, o pessoal, né? E fiquei feliz também, né? Só que saindo do campo, eles pegaram essa faixa de mim e aí dei para eles, né? Porque não estava mais precisando, já tinha feito protesto. E aí voltando para a aldeia, 10 horas da noite, cheguei aqui em casa, e aí meu pai ficou muito feliz, só que eu pensava que ele já tinha visto o ato que eu tinha feito, só que ele não viu. 11 horas da noite ele recebeu uma mensagem no celular, pensando que era fake news, só que não era. Ele mostrou para mim uma foto minha soltando a faixa vermelha escrita demarcação já. Eu falei que eu tinha feito esse protesto, esse ato. Aí vimos na hora, ele falou que não tinha visto na TV, então a TV brasileira não mostrou, cortaram a minha cena, né, fazendo protestos. Mas no outro dia, muitos europeus vieram aqui querendo saber o que era essa palavra demarcação já. Só que não sabia direito na época o que era essa palavra, só sei que era muito importante fazer aquele ato. Só que falei um pouco como é que aconteceu tudo isso. E neste mesmo ano, 2014, eu lancei o meu primeiro livro, Conto dos Curumins Guarani, pela editora FTD, e Curumim Guarani, pela editora Panda Books. E aí um dia estava lendo o livro 500 anos de angústia, que é de poesias. Decidi escrever também essas poesias, criar poesias e decidi transformar em uma música e vi que era rap porque tinha muitas rimas, tinha muito ritmo e falava de luta sobre a natureza, principalmente falava de protesto, né, sobre o meu povo, querer salvar. Né? Então decidi que me apelidei de Curumim MC, que Curumim significa jovem, um jovem MC, mas que muitos conhecem como curumim, só que na verdade é curumim, e a palavra que os brancos vão falando e ficou curumim, mas que na verdade é curumim. Quando comecei a cantar rap, muita gente me criticaram, pensando que o rap não é estilo musical dos indígenas e é uma perda de cultura, muito preconceito que eu ouvi falando de que o índio não podia pegar essa arte. Então, mas hoje eu falo que o índio sempre teve arte, o índio sempre foi contador de história, sempre teve suas músicas cantadas no rituais. Então, o índio sempre tiveram arte. Então, usando o rap não é uma
perda de cultura, e sim um fortalecimento de cultura. Eu tento levar no meu rap toda a minha ancestralidade, tentar levar, tentando conscientizar para as pessoas de que a gente ainda temos cultura, mas também tento levar no meu rap toda história que aconteceu no passado até hoje, de que o índio sempre sofreu, que até hoje ainda sofre, e precisamos de um apoio também, que a gente luta principalmente pela demarcação. E demarcação, acredito que não é a luta só dos índios, tem que ser também dos brancos, né? Porque demarcando as terras indígenas, a gente preserva a natureza, e o mundo hoje precisa de natureza. Alemberg, conta, quem é você, o que você faz além de participar do Desafinados Podcast, do que vive, como você se alimenta? Meu nome é Alemberg, eu moro aqui na Chapada do Araripe, aqui entre os estados da Paraíba, do Ceará, do Piauí e do Pernambuco. A Chapada do Araripe é um platô sagrado dos índios Cariri. Em torno dele habitava os índios Cariú e os índios Inxu. Os índios Cariú ligado à água e os índios Inxu ligado à luta, à brabeza, porque a Chapada do Araripe, quando chove, tem uma floresta muito bonita em cima, que é uma floresta que se chama também de Mata Atlântica, e essa floresta ela capta a chuva e as águas entram dentro dela e saem pela boca da nascente. E existe umas pedras dentro, um tipo de formação de pedra, de laje, que pensa para o lado do estado do Ceará. Então, toda a água que cai na Chapada desce pelas bocas das nascentes do lado do Ceará. E daí é onde nasce o nome do povo Cariri-Cariú, que é ligado ao peixe, o peixe cari, que é um peixe que sobrevive no rio seco do Nordeste, nas locas de pedra. Do lado de lá, do Pernambuco, existem os índios Inxu, que Inxu quer dizer abelha, que são um povo brabo, povo que tinha as agruras, né, assim, a dificuldade da água. Então, essa chapada foi um dos últimos redutos do Nordeste de resistência quando a colonização portuguesa chegou. Então era muito difícil entrar na Chapada do Araripe, porque a Chapada do Araripe representava o platô sagrado, era como que fosse a terra prometida dos índios. Existiam os Cariri que vinha da Paraíba, que chamava Cariri Velhos, existiam os Cariri de fora, que eram os Cariri que habitavam as margens do rio São Francisco, entre o Pernambuco e a Bahia, e existia esse platô sagrado no meio de uma região bem seca, que é a região do Nordeste, é uma região que tem pouca chuva. Então, os rios são secos e esses locais de água que retia as águas, chamava Mãe d'Água. E nesses lugares da Mãe d'Água é onde eram os pontos os pontos de travessia dos povos que andavam por esses rios secos. Então, a Chapada do Araripe representa a terra prometida, né, o oásis desse povo que migrava, que andava pelo Nordeste. Eu moro aqui, me criei ouvindo essas histórias, e desde criança que eu via lenda de uma cabocla Cariri, e ela contava as lendas e eu via. Ela contava e eu ouvia. Impressionante que era como se ela estivesse passando um filme e não contando uma história oral. E aí, quando eu cresci, eu peguei a casa de meu avô, que foi a casa que foi em 1717, foi o marco da colonização, que entrou aqui os gados, o ciclo do couro, né, que chama o caminho da arboiada, porque os bois entraram por dentro do caminho das águas, do povo Cariri. E aí restaurei a casa, e em 92 nós criamos o Memorial do Homem Cariri. Aquela casa que serviu para colonizar a cultura, ela voltava para trazer a história desse povo invisível e essas histórias
que estavam nas locas de pedra, em torno da Chapada. Nós temos aqui as pinturas rupestres, nós temos as mães d'água. Então, a Casa Grande hoje, ela faz identificar os sítios mitológicos desse povo e trazer essas lendas, e é uma escola de mitologia para as crianças do Cariri. Eu gosto de tapioca, aqui um ovo, a comida aqui no Cariri é arroz com feijão, quando mistura os dois chama-se baião de dois. Aí tem um piqui que bota dentro, que é uma fruta que substitui a carne, então que dá o gosto, dá o tempero. Então, baião de dois com piqui e é a minha comida preferida. Muito bom. Gente, eu queria fazer um convite para vocês. Na verdade, a gente sempre começa o programa com uma provocação, mas é um convite para a gente pensar juntos, né? Depois de tudo isso que vocês falaram, por que no Brasil, aqui na nossa terra, ainda, todo dia, não é dia de índio? O que você acha disso, Allenberg? É porque o índio não vive de calendário. Quem vive de calendário é o branco. Dia é para branco, tempo é para índio. Então, a gente vive no tempo. O tempo é senhor de tudo. O tempo é quem traz a lua, é quem traz o sol, é quem mostra as estrelas, é quem dá de beber ao povo, os bichos na beira do rio, quem dá de beber aos homens. Então é o tempo. Calendário é coisa para branco, porque a gente vê aqui nas pinturas que tem nas cavernas, que tem as estrelas, que tem a barra do dia. Toda pintura que tem é pintado assim na caverna, é pintado uma faixa, como que fosse uma barra. Ali é a barra do dia. E em cima é que é pintado todos as cenas, né? Então a história, ela está ligada, as histórias, as lendas, elas estão ligadas da barra do dia para o céu. É uma forma de dizer que as histórias vêm pelo pensamento e ela está em cima. Na terra se pisa, no céu se pensa. Então a gente acha que essa história de dia de índio é uma conversão mesmo para justificar, né? Como existe Natal, como existe festa e as outras festas que existem, que são festas comerciais, mas isso aí é uma coisa que não me afeta muito, sabe? Porque, na realidade, o tempo é o senhor de tudo, e eu acho que é isso que está ligado, né? As fases da lua, né? O que são, né? O que é, na realidade, para o povo cariri? Era as fases da lua, era a lua nova, que é a lua de plantar, até a lua 3 dias antes da lua cheia, né? A lua cheia, a lua minguante. Então, essas fases da lua que, na realidade, que são a relação do homem com as plantas, com a terra, com os bichos. Então, isso aí, para mim, essa coisa de folhinha mesmo, é uma coisa mais que foi uma convenção do branco mesmo, para se organizar numa coisa que se chamava ano, né? Que ano é os 365 dias, que define uma passagem de um ciclo, né, de tempo. Já o povo, né, cariri tinha a lua, né, e o movimento das estrelas no céu como calendário. Isso desde das pinturas rupestres que tem aqui, das cavernas que a gente observa. Entendi. Eu queria saber do Kunumi. Kunumi, o que você pensa disso? Por que no Brasil ainda não, todo dia não é dia de índio? Então, fiz até uma música, um álbum chamado Todo Dia é Dia do Índio. Ali eu falo, né, que todo dia é dia do índio mesmo, porque todo dia, desde o passado, o índio vem resistindo, lutando para preservar a natureza. Então, acredito que um índio tem muito o que dizer, tem muito o que ensinar para um homem branco, porque todo dia, desde o passado, a gente vem lutando contra o massacre. Mesmo assim, a gente não perdeu a nossa língua, a nossa essência, a nossa ancestralidade. A gente ainda tem lutado para que nossos filhos fortaleçam mais e mais o dia a dia, a nossa cultura, né? Então, a esperança
está em nós, os jovens, para continuar preservando a nossa cultura. Então é isso. Eu queria emendar uma pergunta para você, Pode falar melhor que é a seguinte, vamos falar do presente, né? Você falou dos jovens, e eu queria saber de vocês dois, eu vou começar por você, Economi. Aqui no Brasil, a gente tem essa prática de negar a história, né, e os sofisticados saberes dos nossos povos ancestrais, dos povos indígenas, né, saberes que o Caetano Veloso, na música dele, Um Índio, chamou de a mais avançada da mais avançada das tecnologias, né, saberes sobre meio ambiente, medicina, filosofia, cultura e espiritualidade. Queria saber de vocês, começando por você, Economi, o que o Brasil está perdendo ao negar todos esses saberes, né? Ao não ouvir, ao não beber da fonte desses saberes ancestrais dos nossos povos originários. Sim, então, como falei, que desde o passado a gente vem preservando as nossas histórias, então acredito que tudo isso é uma tecnologia que tem que ser preservada. Então, o nosso modo de vida é voltar para as histórias que os nossos chamunqueiros sempre contavam. Então, que os chamunqueiros, os pajés, né, como é chamado, né, que é, na verdade, um curandeiro, tudo isso é o nosso modo de vida que eles contam. A gente não pensa muito no futuro, a gente pensa no presente, mas a gente também pensa no passado, que o passado, para viver, é o presente, a gente pensa no passado. E o passado, o que é? É a nossa ancestralidade, a nossa cultura, e a gente, o índio sempre foi contador de histórias. Então, a gente temos que preservar as nossas histórias. Então, diz que surgiu a literatura nativa. O índio mesmo pode escrever as suas próprias histórias, que é uma forma de preservar a nossa história. E com a chegada da pandemia, né, da nova doença aí, muitos anciões morreram, e com isso a gente perdeu muitas histórias que eles tiveram, né? Então, acredito muito que a tecnologia da literatura nativa não é uma forma da gente perder, é uma forma de preservar a nossa cultura, a nossa história. Entendi. E você, Ellenberg, o que você pensa disso, né? O que nós estamos perdendo ao virarmos as costas para a nossa mais avançada das tecnologias? Eu penso, né, que nós estamos perdendo a oportunidade de ter um futuro diferente no presente, né? Porque você tem uma ideia, né? O aeroporto do Rio, quando foi construído, ali de Santos Dumont, é aquele lugar, na língua indígena, queria dizer lugar de mau tempo. E quando construíram ele, não observaram isso. O que era que os índios locais falavam daquele lugar. Então, é um lugar que, normalmente, na prática, né, vez por outra, o aeroporto está fechado por conta do mau tempo. Então, se tivesse escutado o que o nativo local chamava do lugar, não tinham construído o aeroporto ali. Inicialmente, isso aí já é um dado, né, importante, né, de não observação do lugar, das histórias do povo do lugar, né? A outra coisa é que o seguinte, é que esse país, a maior riqueza desse país são seus biomas e seu povo. Então, é muito importante isso, esse tipo de que o mundo, né, tem a oferecer aí, já está muito batido, né? E o mundo já nesses lugares aí, não precisa a gente ser do jeito que eles são. Eu acho que a gente tem que buscar nas nossas origens a nossa forma de ser, e esse país tem muito a aprender com isso. Você imagine que duas coisas, né, que é importante, né, que até uma vez eu já falei com vocês, né, que estão tirando, né, as florestas de cima da terra e a pureza das crianças. Então, os nativos, as pessoas locais, é quem tem a chave da pureza do lugar. E as florestas é quem alimenta essa pureza. É nela onde existe os encantos, é de onde vem os encantos, é de onde vem os mistérios, é de onde vem
aquilo, né, que nada nesse mundo dá, que é a natureza da natureza, que traz para povos, né, locais a subsídios, né, que outro canto não dá. Então, de onde é que vem, né, os primeiros médicos? De onde é que vem os primeiros rezadores? Vem tudo da floresta, vem tudo de dentro, né? Sempre existiu o doutor, sempre existiu o rezador, e isso são frutos da natureza. A própria natureza dá aquele povo, aquelas pessoas que reza, as pessoas que contam história, né? Então, isso aí vem tudo da floresta, dos encantos da floresta. Então, nós temos isso aqui no Brasil muito rico ainda. E por que é que nós estamos tendo que copiar, né, as coisas de quem não tem o que a gente tem? Eu acho que a gente tem que estar mais ligado, né, no que a natureza desse continente tem para dar para a gente, e isso deve ser o nosso voucher, né, o nosso mote, né, a nossa moeda de garantir um futuro melhor para nós e para a humanidade, porque a gente tem aqui nesse continente o que muitos continentes não têm, né? Então, os rios, a floresta que a gente tem, eu acho que isso aí tem muito mais a dar a gente do que a gente ficar criando, desnealizando nossos potenciais naturais como uma forma de ser a solução para o futuro. Sim, a gente fazendo essa pauta, né, são muitos assuntos que surgem e o Kunumi já falou um pouquinho disso e a gente queria aprofundar mesmo nessa questão de pensar as populações, os povos originários, né, os nossos povos originários ameríndios, como congelados no tempo, né, ou menos autênticos por fazer uso da tecnologia, e na verdade o que mudou no mundo foi essa relação de guerra que se estabeleceu a partir de 1500 e essas sucessivas invasões. Então eu acho que é importante a gente falar sobre demarcação de terra, e como vocês veem hoje essa questão, principalmente porque nos últimos 3 anos, a gente vem sofrendo agressões ao meio ambiente cada vez mais intensas, é o que a gente está vendo no centro-oeste do país. Essa semana foi completamente chocante, e também em relação aos povos indígenas. Kunumi, vamos começar por você, e aí a gente vai para o Wallenberg? Então, quando soltei aquela faixa escrita demarcação já, eu não tinha nem noção o que era essa palavra, demarcação já. Sabia que era uma coisa de demarcar um território indígena, né? Mas não sabia nem para que era, né? Pensava que a gente vive aqui numa aldeia, a gente é feliz no meio do mato, né? Com pouco que já temos. Mas quando comecei a fazer show em vários lugares do Brasil, conheci os parentes, né? Porque nem todo mundo tem esse privilégio de ter uma aldeia bem organizada, que não tem conflitos com alguém, né? Tipo os ruralistas, né? Então, hoje no Brasil tem muitos fazendeiros que invadiram as terras indígenas e com isso vivem em conflitos. Então, fui lá para Mato Grosso do Sul, onde conheci os Bro MCs em Dourados, na aldeia de Jaguapiru e Bororó, e lá eles também sofrem muito, porque lá a fazenda, muitos ruralistas têm fazenda muito enorme, né? E com isso prejudica muito a aldeia. Fui para Maranhão, conheci os parentes, lá eles tiveram conflito na retomada de terra e muitos indígenas perderam a vida, as mãos também, né? Que tiveram as mãos cortadas, né? Foi uma violência total, né? Que aconteceram com esse povo, né? Então conheci ao longo do tempo mais sobre o fato de demarcar as terras indígenas, mas sim o respeito, né? Porque desde o passado o índio vem sofrendo preconceito de que o índio precisa terra para quê? Se o índio não faz nada, né? Então, como meu pai fala, o índio mesmo sem fazer nada faz mais do que o branco, porque o branco pensa muito em progresso. Nesse progresso ele só destrói a natureza. E para o índio não é assim. O progresso
é não matar a natureza. Fiz uma nova música que vai ser lançada dia 2 de setembro, chamado Moradia de Deus. Então ali eu falo que é moradia de Deus, todo mundo respeita Deus, né? Ninguém vai criticar Deus, né? Como falo. Então, por que o índio falam que o índio não tem religião, não tem Deus, não tem conhecimento de nada, mas a gente sabe do que a gente é capaz, a gente não faz pregação nem nada, mas a gente tem uma cultura e a gente respeita muito o Nyanderu, que é o nosso Deus, e a gente respeita, não é falando, a gente respeita preservando, que é a moradia de Deus, a nossa mãe terra, né? A terra, que também é a moradia de Deus. Então tudo isso é um progresso que o índio pensa que é assim, né? Ensinar para as crianças como se deve viver, que a gente tem uma cultura, então a vida é um jogo. Então a demarcação é assim, né? A gente precisa muito de demarcação das terras indígenas em muitos lugares do Brasil, para nossas crianças viverem, né? Daqui 100, 200 anos ainda viver os povos indígenas, né? Porque os povos indígenas não podem ser extintos, né? A gente tem que lutar e acredito que eu, como jovem, tenho que conscientizar os pessoais, os jovens da cidade, né? A apoiar também, desde cedo, os povos indígenas. Mas também eu conscientizo não só os jovens da cidade, mas também os jovens da aldeia, né? Para muitos deles, quando crescer, serem uma liderança, lutar pela causa indígena, cada povo ter uma liderança forte, né? Para se juntar e lutar pela demarcação. E a gente hoje luta pela demarcação e acredito que não é só uma luta dos povos indígenas, é uma luta que todo mundo tem que lutar, porque hoje vemos o aquecimento global e a ONU já falou, né, que a solução está na mão dos povos indígenas e os países se juntam para gastar milhões de reais para poder acabar com o aquecimento global, mas não vai adiantar nada, porque daqui 10 anos vai ter outra reunião para falar sobre essa questão de novo, sobre aquecimento global. E não vai adiantar, porque o índio, sem fazer nada, ele consegue fazer mais do que o branco, preservar a natureza. Como falam que o índio não faz nada, faz mais do que o índio, né? Então, acho que é isso, né? Precisamos de demarcação, porque hoje o que o mundo precisa é de floresta, né? Então, tem que demarcar as terras indígenas, porque a gente não vai fazer nada, a gente vai fazer com que a floresta cresça, né? E o mundo precisa hoje de floresta, né? Então demarque as terras indígenas, já, agora. Então é isso. Já tinha que ter feito, né? E você, Allenberg, o que você pensa sobre essa questão da demarcação? E o Kunumi falou sobre liderança, né? Como você vê essa questão das lideranças, principalmente as jovens lideranças aí no Cariri também? Bem, eu quero dizer, né, isso que o Kunumi falou, ela é muito importante, né, porque as terras indígenas, elas não estão ligadas, né, não estão ligados, não é a metro quadrado, mas é justamente uma demarcação do território de lugares de rituais, né? Então, aqui nós temos as pedras, né, que são as pedras, são os castelos encantados, que são as pedras ligadas aos rituais de passagem, os lugares de encantado, de portais para os encantos. Então, esses lugares, a distância de um para outro, representa um rito, um ritual. Então, por isso que muitas vezes você vê até as pessoas dizendo, é muita terra para pouco índio. Não é muita terra para pouco índio, né? É que o seguinte, é que as terras, elas não estão ligadas, não é na visão de que tantos metros quadrados, mas sim de um lugar que você sai. Aqui no Cariri, nós temos a lenda da Lagoa Encantada. A Lagoa Encantada fica em cima da floresta, que é aonde os Cariri vieram, foi de uma lagoa encantada, isso é originário de uma lagoa encantada. Existe nos rios os buqueirões, as mães d'águas e os caldeirões, que estão ligados ao mito da mãe d'água, que é ligado ao mito da vida.
existe a lenda da cidade encantada, que tá os castelos, estão as pontes, são tudo isso que eu estou falando é ligado à pedra e à água. Dois mitos muito fortes. Então, esse território é um território que tem que ter todas essa mobília, né? Todos esses pontos. E são esses pontos que definem o território. E não assim, tantos metros quadrados, vamos separar aqui numa cerca, isso aqui é de vocês. Mas se tiver aquilo ali, né, de tantos metros quadrados, e todos esses lugares mitológicos que tiver do lado de fora, de que adianta ter um pedaço quadrado para botar gente para ficar olhando para o outro, né? Não, é justamente esses lugares de ritual, esse lugar de sair de um canto para ir para outro, para passar, né? Tem os lugares onde habitam os passarinhos, os animais, que são lugares que aqueles animais são um deus totem deles, né? da cultura daquele povo. Então, eu acho que são duas coisas, né? Uma coisa é o território, que é a terra em si, e outra coisa é esse território imaginário que habita esse lugar. É muito importante que uma coisa esteja ligada à outra, porque isso é fundamental. Por exemplo, o Numim, ele usa o rap, né, como uma forma de expressão, mas de que é que ele trata? Ele trata desse imaginário todo da cultura do povo dele. Então, o rap é uma forma dele, vamos dizer assim, como eles falam o português, né, para se comunicar daquilo que, se ele estivesse falando na língua dele, as pessoas não entenderam o que ele ia estar querendo dizer das necessidades de demarcação de terra, dessas coisas. Então, tem que se comunicar com aquele branco. E o português é a língua que ele se comunica. Assim como o rap é a língua musical que ele se comunica para falar aquilo que ele sente, tá entendendo? E aí dialoga com essa juventude de hoje. Então, são duas coisas. Eu acho que é a demarcação de terra, mas também que exista uma consciência na demarcação de terra desses locais de força mitológica, né? Tem se você me permitir, né, uma música, né, que a gente ensina às crianças aqui na Casa Grande, que diz assim: Ari orei kodo abati de pano no bizamui. Ari orei kodo abati de pano no bizamui. Waraki dizam. Waraki-san, Manacá, Jurema forte, pedra bonita encarcou, dando a chave em canto em breve, e a pedradinha cravou. Selado em Claranã, o portal se encantou. Guaiuca, Guaiuca, Guaiuca. Ô, Luísa tá na cama. Me aponta o trieiro das pedras pintadas, nascentes tapadas por Cleitoto Arimã. Então, esse caminho de pedras é os limites dessa demarcação. São esses caminhos das pedras pintadas, das nascentes, de todos esses pontos de força do território. É muito importante isso, que se tenha essa compreensão. Não é só questão de metro quadrado. Se você
pega todos esses, e você dá metro quadrado e deixa essas fontes de energia do mito, da mitologia, das histórias dos encantados fora deles, você não está fazendo, está entendendo como deve ser feito. Então, o que deve ser preservado são os pontos de força dessa história que alimenta esse povo no território. Então, a cerca é diferente. A cerca é a fonte que gera as histórias, que são esses lugares sagrados dos povos que habitam esse território. Maravilhoso, maravilhoso, porque a nossa história e esse programa, a gente quis fazer sobre isso, a nossa história não é só o território e não é só, entre muitas aspas, né, essa relação que a gente se dá nesse ambiente político, né, ela tem uma outra relação. Só agradecer vocês dois por essa conversa, viu? Deixa eu te perguntar uma coisa, Kunumi, dá para fazer uma rima em cima desse violão do Allenberg qualquer hora dessas? Opa, dá sim. Então, porque eu acho que assim, o Allenberg, ele tá ali, ele é, né, um ser encantado misturado com filósofo, misturado com contador de história. Que a gente queria para presidente do Brasil. Allenberg presidente. Nosso crush. E assim, eu queria fazer um convite e provocação para vocês dois. Eu quero que o Allenberg depois grave esse violão, essa batida de violão que ele fez, e mande para o Kunumi para vocês dois terem uma música juntos. Isso seria... Pronto, então você me dá o WhatsApp dele e dá o meu WhatsApp para ele, e aí eu mando a batida, né? E ele bota a música. Pronto, e aí a gente faz a primeira parceria entre vocês dois, que eu acho que nesse momento onde falar do passado é poder ter oportunidade de falar de futuro, né? Seria especial demais vocês dois se encontrarem, mesmo nessa distância pandêmica que a gente vive, essa maluquice toda de vírus e tudo mais, porque dois personagens como vocês, eles precisam estar juntos, não só nas lutas como essa que a gente falou de sobrevivência, existência, a demarcação, a questão de ter uma história para contar, sabe? Porque hoje a gente apaga a nossa história, né? Determinados governantes apagam a história que a gente já tem, que a gente já teve, para a gente não ter uma história digna, né? Então, seria muito legal, assim, vocês dois se encontrarem no meio da música para poder fazer isso. E assim, eu tinha mais uma pergunta para fazer, mas acho que eu não vou fazer não, porque esse desafio vai ser a grande resposta que vocês vão dar. Mas mesmo assim, o Allenberg, ele é quietinho aí, mas eu sei que ele é um grande amante de música. O Kunumi é um super rapper, né, que tá aí, vai deixar vai ter muita coisa para mostrar para muita gente. Eu queria que o Kunumi falasse pro Allenberg o que fez você ter vontade de fazer música. E depois, eu queria que o Allenberg falasse pro Kunumi o que a música tem como importância na ancestralidade, naquilo que pode ser comunicado como uma coisa que está além de arte, além de qualquer coisa, que é a coisa da vida mesmo. Então, primeiro vai lá, como no Kunumi, manda brasa, fala para o Allenberg aí. Então, quando eu comecei a cantar rap, eu vi que o rap combinava muito comigo, né? Antes, eu já tinha uma postura assim de rap, né? Como um jovem indígena que gostava muito de rap. Porque antes parece que já tinha um ritmo de rapper, né? Gostava de cantar, de viver como um artista rapper, né? Sem ainda cantar um rap. Então foi assim que eu vi que o rap parecia muito comigo e eu parecia muito com o rap. Então ficou assim, acho que esse rap é meu amigo, falei assim. Então vamos se juntar, falei o rap, bora se juntar, e combinou certinho. Hoje eu canto rap, pareceu que o rap já estava dentro de mim. Então, quando conheci o rap, vi que não era um sentimento que eu tinha, era sei lá como que chama, né? O rap já existia e eu descobri o rap. Eu não escolhi o rap, eu vejo que o rap que me escolheu. E você, Allenberg?
Conta um pouco da importância da ancestralidade da música na sua vida para o Kunumi. Bem, primeiro quero dizer, né, assim, que a música é a voz da alma da terra, né? A música é a voz da alma da terra, né? O som da natureza foi a primeira orquestra. Os primeiros instrumentos musicais foi o som da água, o som das folhas das árvores quando o vento passava, o som da natureza em si, da água, do vento, tocando as cordas das árvores, que são as folhas, que são, né? E isso fez com que surgissem os primeiros cantores. E os primeiros cantores que surgiram no planeta, na natureza, foram os pássaros. Então, os pássaros começaram a cantar de alegria por ouvir aquele som. Então, daí foi que o homem, ouvindo o som da natureza e os pássaros cantando, que começaram também a imitar isso e cantar. Então, esse conjunto, né, é que representa a música no planeta. Foi essa cadência, né? Essa escadinha que foi feita. As primeiras orquestras, e aí o homem começou a criar os instrumentos. Começaram a pegar, soprar em osso, fazer os buraquinhos osso e tocar, tentando imitar os pássaros. E aí foi que surgiu a música no planeta. E isso, para mim, é uma coisa muito, muito bonita, né? Assim, de você ver se reconstituindo, é como se você voltasse numa câmera rápida, naquelas câmeras que você vê assim, filmando essa história surgindo assim em frações de minutos, né? Normalmente bota uma câmera assim bem ligeira numa cidade e fica os carros tudo passando e tudo. Então eu vejo o surgimento da música como isso. E a primeira pauta foram a geografia. Então, o homem, passeando na geografia, ouviu o primeiro zabumba na sua vida, que era seu coração, batendo no que ele caminhava. E ali foi surgindo o ritmo. O ritmo é justamente a relação entre o coração e o passo. Então, para mim, isso é a orquestra da natureza. Maravilha! Então, com esses dois poetas, né, músicos, contadores de história, xamã, sei lá o que eu posso falar essas duas entidades aqui, né? A gente quer agradecer vocês dois por esse programa, que foi uma aula de várias coisas, né? Vida, planeta, história, ancestralidade, povos originários, e mais uma vez reforçar, somos latino-americanos, somos descendentes dessa terra maravilhosa que é a América Latina. Quem não se identificar com esse termo latino-americano, que vá procurar sua turma em qualquer outro lugar, porque a gente aqui tem orgulho desse negócio. E, bom, para terminar o programa, tem uma coisa que é muito tradicional aqui, já é uma coisa ancestral dos Desafinados, que são as dicas culturais. Então, eu queria que cada um de nós aqui desse a sua dica para a galera que está ouvindo começar a semana, começando aí de um jeito bacana, e é isso aí. Bom, quem vai dar a primeira dica da semana vai ser o Kunumi. Kunumi, o que você tem para indicar para a galera aí? Pode ser dica cultural, pode ser uma dica de livro, pode ser qualquer coisa, o que você quiser, cara. O que eu indico é que tem que comprar o meu livro para não pegar essa depressão que muitos estão pegando aí na cidade. Comprar o livro Conto dos Curumis Guarani, que é um livro que fala sobre vários contos Guarani, e também é para relaxar, tem que ouvir as nossas músicas e o meu rap também. Tem uma nova música que está chegando aí, Moradia de Deus. É muito boa essa música, para alegrar o seu dia, né? Kunumi é espertinho, o Kunumi já tá fazendo a propaganda dele aí, hein, Kunumi? Muito bem. É isso aí, tá certíssimo. Bom, agora a primeira-dama de Minas Gerais, Márcia Fraguas, por favor, sua dica, o Brasil inteiro está esperando. Bom, a minha dica é o livro novo do pensador indígena Ailton Krenak, que saiu pela Companhia das Letras, chamado A Vida Não é Útil. São reflexões do Krenak
provocadas pela pandemia do Covid-19. Fica aí a minha indicação. Bom, agora vou seguir aqui com Nancy Silva, sua dica, por favor. Tem no YouTube uma série de vídeos do Itaú Cultural sobre cultura indígena, culturas indígenas, heranças indígenas. Eles fizeram um ciclo de debates chamado Mekukrakja, que é assim que fala, gente, desculpa se eu estou falando errado, mas me parece que é isso. Círculo de Saberes, Mekukrakja, Círculo de Saberes. Mas se você colocar no YouTube Itaú Cultural, Culturas Indígenas, você vai baixar uma playlist super longa, com vários vídeos que vão abordar valores e saberes, as culturas indígenas, herança. É muito, muito rico, eu indico demais. Muito bem, agora eu vou passar a palavra para o meu candidato a presidente desse Brasil, uma das figuras míticas desse nosso povo, Alemberg Quindins, a sua dica. Minha dica é vocês irem no YouTube e buscarem o disco Segredos Vegetais de Décio Marques. Essa semana agora passada foi o aniversário de Décio, né? Já é um menestrel que não está entre nós, mas esse disco ele é uma das obras mais lindas desse país de diálogo com a natureza. Décio é um menestrel, um viajante que bebeu na fonte cultural desse país todo e ele tratou esse disco com tanto zelo que ele botou uma voz guia e no final, quando ele terminou, ele não quis nem botar a voz dele, deixou a voz guia mesmo para que a natureza cantasse. Então, você vai no YouTube e coloca Segredos Vegetais completo e vem baixar esse disco. Foi ouvindo esse disco que eu criei coragem de fazer o projeto da Fundação Casa Grande. É muito bonito o disco, vale a pena. É bonito mesmo, Alemberg. Eu conheço esse disco, grande pedida. Valeu. Alemberg não erra uma, cara. Alemberg, ele tá aí pra ajudar a gente a ser melhor. É o nosso crush. É o nosso crush aqui. Bom, a minha dica cultural é um documentário que eu vi há algum tempo. Eu, sinceramente, acho que você só vai conseguir assistir no YouTube, na versão paga, mas por outros meios, de repente, vocês conseguem ver, que é o documentário Espagé, do Luiz Bolognese. É um documentário que narra a história de um índio de um indígena que é dito para ele que a história, a religiosidade, as crenças e tudo aquilo que faz parte dele é uma coisa demoníaca e ele tem que ser trazido para uma luz. Que raio de luz é essa, gente? Bom, e esse é um documentário que para mim foi muito revelador de como estão querendo apagar uma história tão importante, necessária e fundamental que é a nossa história. Não é a história do Zezinho das Couve lá da qualquer outro lugar. Não, é a história do nosso povo. E aí temos o Desafinados sobre ancestralidade. Muito bem. O Desafinados é um podcast feito em parceria com o Centro Cultural Mundo Pensante e a Rádio 9 Minutos. Sigam a gente no Instagram e no Twitter como @desafinadospod. E nós também temos um grupo no Facebook. Além disso, você pode nos encontrar nas redes sociais dos nossos parceiros. A gente quer muito saber o que você achou deste episódio. E se você tem dicas, sugestões, dúvidas, é só contatar a gente nas nossas redes ou aqui mesmo nos comentários do YouTube.